Não perca o seu relacionamento com Deus. Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor, querido, não é para todos. Deus deseja que todos tenham intimidade com Ele. Mas é para aqueles que o temem, somente para aqueles que o temem. E nós sabemos que a grande maioria no mundo, infelizmente, não temem ao Senhor, não temem a palavra de Deus. Mas aqueles que temem ao Senhor, esse entra na intimidade de Deus, entra na intimidade do Senhor. Então, como ter um verdadeiro relacionamento com Deus e como devemos fazer para termos esse verdadeiro relacionamento com Deus? Nós vamos ver isso aqui. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus você vai ter quando você tem essa intimidade com o Senhor. E por que devemos nos preocuparmos com isto? Para justamente que a nossa vida seja abençoada, meu irmão. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Você deseja herdar a vida eterna, que é a herança que Deus tem para deixar para cada um de nós? Vida abençoada e vida eterna. Se você quer ter vida abençoada e vida eterna, então se preocupe em ter um bom relacionamento com Deus, entrar na intimidade do Senhor. Agora, como saber se eu estou tendo um bom relacionamento com Deus? Bom, em primeiro lugar, eu já quero destacar aqui que para você ter um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus, você precisa primeiramente reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não tem como se relacionar com Deus se não for através de Jesus, querido. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. O próprio Jesus vai dizer em João 14, versículo 6, dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como você ter acesso a Deus, ter relacionamento com Deus, se não for através de Jesus. Eu sei que muitas pessoas buscam a Deus de diversas maneiras, diversas formas. Creem em um Deus criado por sua própria imaginação e procura se relacionar com esse Deus criado por Ele mesmo, ou criado de acordo à crença que ele segue. Mas se essa crença não te aponta para Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida, que nos conduz até ao Pai, que nos conduz até Deus, se essa crença, essa religião que você está, não aponta para Jesus sendo o único, então você não está tendo verdadeiramente um relacionamento com Deus. Você pode até estar enganando a si mesmo, achando que tem, mas se você não tem Jesus como esta ponte, como único caminho, você não tem. Mas mesmo tendo Jesus, queridos, em nossas vidas, podemos estar com o nosso relacionamento com Deus muitas vezes prejudicado. Por quê? Por conta das nossas ações, nossas atitudes, por conta de muitas coisas que nós fazemos e que não agradam a Deus. Por exemplo, temos a Jesus, mas na prática andamos como se nós não o tivéssemos. Nós temos Jesus, mas na prática você vai demonstrar que não tem. Nós temos às vezes um Jesus só na teoria, né? Só na teoria, só nas palavras. Na prática, às vezes fazemos tudo ao contrário daquilo que Ele nos mandou fazer. Jesus disse muitas palavras duras ali, por exemplo, aos escribas e aos fariseus. Homens que se diziam de Deus, né? Homens de Deus. Todos naqueles dias olhavam para os fariseus e os escribas, verdadeiros homens de Deus. Mas na prática negavam a Deus com suas ações, com seu procedimento, com a sua maneira de viver. E Jesus vai dizer palavras duras para esses homens. Você vai ver em Mateus 15, versículo 7, Jesus dizendo: hipócritas, chamando aqueles homens de hipócritas. E vai dizer assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Então, querido, não adianta querer honrar ou até mesmo agradar a Jesus somente da boca para fora. Não adianta você querer agradar a Jesus somente com palavras, se o seu coração não estiver nele. Pelo contrário, às vezes seu coração está longe dele, na prática está longe, mas você tenta sempre honrá-lo com palavras. E ele vai dizer justamente que este povo, aquele povo naqueles dias, ele o honrava com os seus lábios, mas o seu coração estava longe dele. E quando é que o nosso coração está longe de Cristo, longe de Jesus? Quando nós vivemos de aparência. Aparentemente, somos cristãos, servos de Deus, discípulos de Jesus, aparentemente. Professamos a Jesus na prática, mas infelizmente o negamos com a nossa maneira de viver, com os nossos procedimentos. Tanto que lá em 1 Pedro 1, versículo 14, vai dizer assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em toda a vossa maneira de viver. Nessa tradução aqui diz em todo o vosso procedimento, mas numa outra diz em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, meu querido, busque um verdadeiro relacionamento com Deus, vivendo na prática tudo aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver, que é a vida de santidade, e sempre dizendo não para o pecado. Renuncie ao pecado. Você quer ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus? Renuncie ao pecado. Aproxime-se mais dele. Busque vida de santidade. Leia mais a palavra. Ore mais. E você vai ter realmente um relacionamento mais íntimo e que agrada ao Senhor. O temor do Senhor, ele deve permear todas as áreas das nossas vidas, queridos. Todas, não algumas. Às vezes nós temos temor a Deus em algumas coisas e em outras não. E não adianta ter temor a Deus em algumas coisas e em outras não. Você precisa ter temor a Deus em todas as áreas de sua vida. Em todas. Então o pecado, ele deve ser sempre combatido. Sempre. Em qualquer esfera. Em qualquer esfera de nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 38 e versículo 39, nos mostra que há uma série de situações, né? Ele apresenta ali uma lista de situações que não podem destruir o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso aqui em Romanos 8. Só um minutinho. Em Romanos 8, 38, versículo 39, ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as coisas do presente e nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele relata aqui uma lista de situações, meu irmão, que não podem jamais destruir o nosso relacionamento com Deus, que não podem jamais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você vai ver em Isaías 59, versículo 2, que há uma situação em que realmente pode destruir o nosso relacionamento com Deus. Pode nos afastar da presença de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então o pecado é a única situação que realmente destrói totalmente o nosso relacionamento com Deus. Destrói a nossa comunhão com o Senhor. Vai nos separar do amor de Deus. Então renuncie sempre, sempre renuncie o pecado. Não é que nós não iremos nunca pecar, mas pecou, arrependa-se. Arrependa-se, confesse o seu pecado e volte à comunhão com Deus. Isso pode quebrar o seu relacionamento com Deus. Quase que o rei Davi tinha ali o seu relacionamento quebrado com Deus, se ele não se arrepende.
Se ele não se arrepende e se lança aos pés do Senhor arrependido, ele tinha um relacionamento dele quebrado com o Senhor. Ele pecou. E foi um pecado até grave, o de Davi. Davi vai ser chamado, inclusive, na Bíblia, de o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, não porque ele nunca havia pecado. Pelo contrário, Davi não era perfeito. E Davi pecou sério mesmo, pecado grave, pecado de morte. Mas Deus o perdoou, porque Deus viu arrependimento verdadeiro ali no coração de Davi. Você vai ver ali no Salmo 51, Davi ali pedindo perdão, demonstrando o verdadeiro arrependimento, confessando o seu pecado e pedindo perdão a Deus. Pedindo até a Deus que não tirasse dele a alegria da salvação, que não o lançasse fora da sua presença e que desse a ele também um espírito voluntário, que ele não fizesse as coisas por obrigação. Davi não queria jamais ter o seu relacionamento com Deus destruído, quebrado. Ou até mesmo um relacionamento superficial. Davi não queria isso. Davi, ele queria o tudo ou nada, né? Mas ele queria sempre era estar com Deus, né? Ele vai pedir a Deus, não me lances fora da tua presença. Ele pede a Deus de novo para colocar nele a alegria da sua salvação. Que você tenha esse mesmo desejo de não ter um relacionamento com Deus superficial, aquele relacionamento que você só busca a Deus mesmo nas horas que está precisando, mas que você tem a alegria de servir a Deus, tanto nos momentos bons, como também nos momentos ruins que você estiver passando na sua vida. Salmo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus, siga não só essa, mas tantas outras instruções que tem na palavra de Deus. Não ande segundo o conselho de ímpios. Como é que você quer ter um bom relacionamento com Deus? Seguindo o conselho de ímpios. Conselhos que irão te exaltar aqui, mas irão te rebaixar muito lá nos céus. Porque você vai estar dando ouvido a conselho de ímpios, para estar pecando diante de Deus. E bem-aventurado aquele que não se detém no caminho de pecadores. Você fica ali detido, dominado no caminho dos pecadores. E bem-aventurado aquele que não se assenta na roda de escarnecedores. Jesus se assentava com frequência na roda de pecadores, mas pecadores que não eram escarnecedores. Porque existem pecadores que não são escarnecedores. Ora, todo escarnecedor ele já é um pecador. Mas existe o pecador não escarnecedor. Existe o pecador que não segue, mas respeita a palavra de Deus. E Jesus se assentava com esses, que tinham interesse de ouvir a palavra de Deus. E muitos se convertiam. E não é pecado você se assentar numa roda de pecadores. Dependendo de onde você esteja e do ambiente, tem coisas que não convém também ao cristão, está em todo lugar, se assentando em todos os lugares. Mas o que a palavra exorta aqui é que você não se assente na roda de escarnecedores. Se você não quer quebrar seu relacionamento com Deus, para que você tenha a vida abençoada, não se assente em roda de escarnecedores. Pessoas que com certeza não vão querer ouvir princípios da palavra de Deus. Mesmo ali brincando você querer entrar com um princípio ali, eles vão desdenhar de você, vão escarnecer de você, vai zombar de você, vai levar tudo na brincadeira. E muitas vezes você está ali também levando tudo na graça, querendo agradar a todos, a gregos e troianos, né? Eu lembro que lá em Lucas 6, versículo 26, se não me falha a memória, diz: ai de vós quando todos vos louvarem. Olha só, ai de vós quando todos vos louvarem, quando todos estiverem falando bem de vocês. Ai de vós, esse ai é um ai de advertência. Cuidado, não permita, não faça isso. É isso que Jesus está dizendo. Ai de vós. Porque se todos estiverem falando bem de você, meu irmão,
é porque você está conseguindo agradar a todo mundo. E se você está conseguindo agradar a todos, você não está sendo, muitas vezes, um cristão autêntico. Porque se você está em um meio em que você tem a oportunidade de Deus lhe dar ali de introduzir um princípio da palavra, e você não faz isso, você está querendo agradar os demais que estão ali. Todos ali vão sempre ficar lhe dando valor, porque você é aquele crente omisso, é aquele crente que diz que é crente, mas não promove o reino de Deus na vida das pessoas. Aceita tudo que é dito ali naquele lugar, naquele ambiente onde você está. Aceita tudo que é feito, você não, em momento algum, diz que não deveria, que a palavra de Deus exorta que assim seja. E aí você consegue sair agradando a todo mundo, porque você é aquela pessoa sempre que está dando um ok, um legal para tudo. E aí Jesus está dizendo: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque você não está repreendendo com amor, com carinho, mas repreendendo o pecado na vida daquela pessoa que você até gosta, que você ama, mas você está vendo aquela pessoa ali atolada no pecado, fazendo coisas que desagradam tanto a Deus, mas você, para não desagradá-lo e nem perder a amizade, você se omite. Você é aquele crente omisso, que não fala nada. E Deus não está se agradando disso. Como é que está seu relacionamento com Deus? Você quer vida abençoada, não é isso? Você quer vida eterna. Você quer sua família abençoada. Então honre esse relacionamento que você tem com Deus, sendo mais autêntico. Se você quer manter relacionamento com Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz também: orai sem cessar. Ore sem cessar. Não saia de casa de manhã antes que você ore. Ore. Agradeça a Deus por aquele dia. Agradeça a Deus pela noite. Peça perdão a Deus pelas suas falhas, seus pecados, suas ofensas. Ore a Deus, não só pela manhã, mas no decorrer do dia. Em todo instante você vai estar recorrendo a Deus. Você vai estar conversando com Deus, falando com Deus. Isso é orar, meu irmão. É conversar com Deus. Antes de se deitar, ore a Deus. Então, orai sem cessar. Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É você estar conectado com Deus o tempo todo. Você não tem ninguém ao seu lado ali, mas você tem Deus para você falar as coisas para Ele. Você está orando, você está conversando com Deus. Não perca o seu relacionamento com Deus por nada. E outra coisa, você quer manter-se com um bom relacionamento com Deus, faça o que Jesus disse em Mateus também, 22:37. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então, ame a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai ter um bom relacionamento com Deus. Quando você coloca Deus sobre todas as coisas, você está tendo um bom relacionamento com Deus. Porque Deus, meu irmão, é um Deus de relacionamentos. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar com a sua criatura, com a sua criação, com aquele que Ele criou. Mas para você manter esse relacionamento com Deus, primeiramente você tem que crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E depois você ter uma vida de santidade, uma vida na prática das boas obras, e aí você vai mantendo esse relacionamento com Deus constante, permanente e sempre. Através de um relacionamento profundo com Deus, você vai poder conseguir suportar todas as tribulações que vier sobre a sua vida. Todas as adversidades que a vida lhe trouxer, você vai conseguir suportar todas elas, porque você está em um bom relacionamento com Deus. Nós temos o exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo tinha um relacionamento íntimo com Deus. E foi por isso que ele pôde ali suportar tantas situações adversas, tantas situações difíceis. Paulo passou por muitas aflições, muitas tribulações, muitas angústias.
E ele seria destruído se ele não tivesse esse relacionamento íntimo com Deus. Ele vai dizer aqui, por exemplo, em Filipenses 4, a partir do versículo 10, ele diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele vai começar a dizer aqui assim, no versículo 11: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, homem que tinha um relacionamento com Deus. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, as coisas se tornam mais leves. Não é que você não vai passar por tribulações, você não vai passar por momentos difíceis. Você vai, mas quando você tem um bom relacionamento com Deus, aquilo não é um fardo pesado. Fica leve, né? Tanto que Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele alivia o fardo. Ele mesmo vai dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele vai continuar dizendo isso aí, que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Mas quando não estamos tendo um bom relacionamento com Deus, este fardo fica pesado, querido. O fardo aqui para Paulo está leve, tanto que ele vai dizer: olha, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então ele era um homem experimentado. De tudo ele já havia experimentado na vida. Por tudo ele já havia passado. E ele vai encerrar: olha, posso tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo ali naqueles dias era Jesus mesmo. Foi Jesus que o chamou para o ministério. E Deus, através de Jesus, abençoava ricamente a vida de Paulo. Mas porque Paulo tinha esse bom relacionamento. É porque Paulo não pecava, Paulo não era pecador? Não, Paulo era pecador. E com certeza ele errava, ele pecava, mas ele estava ali com o coração sempre arrependido diante de Deus. Paulo pôde passar por tudo isso e continuar de pé, por uma simples razão: ele tinha um bom relacionamento com Deus. Que você possa se preocupar com isso, em ter esse bom relacionamento com Deus, porque a vida que nós temos, meu irmão, em um mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, se nós não mantivermos esse relacionamento bom com Deus, nós vamos ser sucumbidos, nós vamos ser destruídos facilmente. O fardo fica mais pesado. Você quer um fardo mais leve? Então busque esse relacionamento com Deus todos os dias, através das suas atitudes, das suas ações. Se envolva mais na obra de Deus. Procure ler mais a palavra. Todos os dias, tire ali alguns minutos, faça uma reflexão em algum trecho na palavra de Deus. Procure estar orando mais. Que Deus possa estar nos dando essa disponibilidade, nos fortalecendo a cada dia para que nós venhamos a ter esse bom relacionamento com Ele, para que nós tenhamos vida abençoada e possamos também ter a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família.